para o Evangelho desse segundo domingo do tempo do Advento. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12, e diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Irmãos e irmãs, a liturgia desse segundo domingo do tempo do Advento tem um acento em João Batista. João Batista vai aparecer muito nesse tempo do Advento. Ele é, afinal de contas, a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Preparar caminhos, endireitar veredas, e isso é um grito. Um grito que é dado onde? É dado no deserto. Portanto, a voz de Deus a gente não escuta, mesmo que talvez ela esteja gritando, se a gente não aceita o deserto. A gente vive num mundo que foge do deserto, o mundo da dispersão, né? O mundo do barulho, o mundo das telas. E às vezes, até mesmo quando uma pessoa está vivendo um momento muito difícil, aquilo ali se apresenta para ela como um deserto, e ali seria tão fácil ouvir a voz de Deus naquele desemprego, naquela doença, naquela frustração. É impressionante como até mesmo nesses momentos lá vamos nós colorir o deserto, né? Com distrações, com prazeres, com bagunça, com música, com converseiro, com muita internet. Veja, no deserto acontece um grito. E aqueles que iam ao deserto é que escutavam esse apelo. Portanto, meus queridos, às vezes o que está faltando na nossa vida, num primeiro lugar, num primeiro momento, é aceitar o deserto. E a gente foge, a gente vai criando maquiagem para o deserto, a gente quer colocar ar-condicionado no deserto, sabe? Tem que deixar o deserto ser deserto. Porque lá a gente vai ouvir isso: olha, convertei-vos, o reino dos céus está próximo, Jesus está próximo. É isso que a gente celebra no Advento, a proximidade do Senhor. Celebrando o Natal, a gente faz memória da sua primeira vinda histórica para fazer a esperança e a perseverança da sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Então, a conversão. E aí nós temos João Batista, esse homem que é voz. Ele não é o conteúdo, ele é um instrumento de Deus para gritar, né? Preparem os caminhos, endireitem suas veredas. E aí João Batista é um sujeito um tanto quanto excêntrico, né? Diz lá que ele usa roupa feita de pelo de camelo, cinturão de couro e come gafanhoto e mel. Então, a dieta é rigorosa e estranha, a roupa é rigorosa e estranha, ou seja, João Batista não tem muito aparato humano, ele não tem muita glória, ele não tem muita beleza, né? Ele não tem muita luz em cima dele, assim. A roupa, a alimentação, ele é excêntrico, ele é rigoroso. Tipo, em João Batista você só vai encontrar Deus mesmo, né? Não tem nada ali para dispersar as pessoas. Não há frufru humano para dispersar as pessoas, né? João está no deserto, mas ele também não é um consolo naquele deserto para ninguém, né? É um pregador de uma austeridade, de uma simplicidade. Ele é para quem quer ouvir mesmo algo sobre Deus, né? E aí os moradores de Jerusalém, da Judéia, vão até João,
ouvir a sua pregação e ouvir o convite para o batismo. Diz lá o versículo 6, Verde Palmeiras, ganhamos tudo esse ano, confessavam os seus pecados e João batizava no Rio Jordão. Veja, a importância da confissão dos pecados. Agora você imagina essa cena. Eles não confessavam na salinha do padre, não, porta fechada, ar-condicionado ligado, uma balinha, um lencinho de papel se chorar. Era na frente dos outros, era em voz alta na frente dos outros. Você imagina essa situação. Mas o quebrantamento, o desejo de uma vida nova, de se libertar de algumas coisas era tão grande, o temor pelo Senhor que João Batista produzia era tão grande que vai aqui na frente dos outros em voz alta mesmo. E eles confessavam seus pecados. Meus queridos, dá tempo e vai dar tempo até o Natal de você se confessar. Eu me confessar, nós precisamos nos confessar para o Natal do Senhor. Confessar os pecados, né? E veja, é isso que vai nos abrindo à graça de Deus. A segunda leitura da missa desse final de semana é Romanos 15, carta de Paulo aos Romanos capítulo 15, de 4 a 9, vai dizer, irmãos, tudo que outrora foi escrito para a vossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. Deus nos dá constância e conforto, também dará harmonia e concórdia. Eu vou grifar de Verde Palmeiras. O Deus que dá constância e conforto pelas Escrituras. Essa constância e esse conforto que vem das Escrituras também provoca o arrependimento, o desejo da confissão. Versículo 7 lá do Evangelho. Aí ele vê muitos fariseus, saduceus, que não eram pecadores públicos, que se sentiam melhor que os outros, que eram homens muito ligados à religião, ao templo, muito amigo do padre, sabe assim? Os fariseus e os saduceus e o próprio padre, né? Foram para o batismo de João, mas não foram arrependidos. Talvez nem achavam que aquela água tinha o que lavar neles. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Mas eles iam, talvez com curiosidade, ou talvez para ver quem é que ia confessar qual pecado. E João, que não tinha, desculpa a expressão, rabo preso com ninguém, olha o que ele fala, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar, produzir frutos que provem a vossa conversão, e saiba, não basta ficar dizendo, Abraão é o nosso pai, não basta ficar dizendo, eu sou padre, não basta ficar dizendo, mas eu sou católico, eu batizei meus filhos na igreja. Produzam frutos que provem quem vocês são, porque Deus pode fazer de uma pedra, num estalar de dedos, filho de Abraão, o machado já está na raiz, e a árvore que não der bom fruto será cortada. Quais são os frutos que a gente tem que dar? Os frutos que a gente tem que dar estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vai lá ler depois. Os frutos que a gente tem que dar estão lá em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, não basta dizer e mostrar o currículo religioso, se não tem frutos que comprovem conversão. Agora, tudo isso acontece em nós pela infusão do Espírito Santo. Ser cristão é mais do que difícil, ser cristão é impossível. Ser cristão é a experiência de deixar Jesus, pelo Espírito Santo, viver em nós e atuar em nós, né? Então aí João começa a proclamar, eu batizo com água para conversão, mas depois de mim, e já entre vocês, vem alguém tão grande, está aí no meio de vocês, tão poderoso, eu não mereço nem carregar a sandália suja de terra dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou grifar de Verde Palmeiras. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão e vai jogar a palha no fogo do inferno. Mas veja, ele batiza com o fogo do Espírito e já queima em nós tudo aquilo que pode nos levar a queimar um dia no fogo do inferno e nos dá a vida nova, porque esse Espírito que Jesus veio trazer está lá na primeira leitura, Isaías 11, versículos de 1 a 10, mas sobretudo no versículo 2 diz assim, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Sobre ele quem? Jesus, o Cristo. Espírito de sabedoria, de discernimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. Veja, Jesus tem o Espírito do Senhor, que é multiforme na graça, e ele nos batiza com o Espírito que ele tem. Jesus doa o Espírito Santo a nós. E aí a gente dá os bons frutos, o fruto da sabedoria, do discernimento, do conselho, da fortaleza, da ciência e do temor de Deus. Então João Batista está dizendo para você e para mim, ou Deus vê em você frutos de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus, ou vai queimar, mas não é no Espírito, né? Vai queimar, mas é no inferno. Portanto, queridos, João Batista
é hoje para nós e é para nós hoje João Batista, a igreja e aqueles que pregam o Evangelho, para a nossa conversão, para que a gente se abra e deseje o batismo no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo de Deus. E aí, esse Evangelho nos ajuda então a entender. Aquele que vem no Natal, aquele que virá um dia na glória, é quem? É aquele que é o batizador. Jesus é o que batiza, é o que mergulha no Espírito de Deus para fazer novas todas as coisas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na caminhada deste tempo do Advento em preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no segundo domingo e aqui encontramos a pregação de São João Batista. Esta pregação é muito direta e certa, pedindo que o povo se converta e prepare o coração para o Messias. Vemos a humildade de João Batista, que em nenhum momento se apresenta como Messias, mas pelo contrário, como aquele que prepara o caminho para o Messias. O conteúdo da pregação de São João Batista é muito claro: conversão. E todo o tempo do Advento, esta é a voz que soa aos nossos ouvidos. É preciso converter, é preciso converter. A palavra conversão nos mostra mudança. Se estamos indo para um lado, mudamos para outro. Assim, se estamos no caminho dos vícios, do pecado, da escravidão que este pecado pode nos trazer, nós decidimos converter, mudar de lado, ir para as virtudes, ir para o caminho do Cristo. E João Batista também nos ajuda a compreender: olha, nós estamos aqui ouvindo a voz, pedindo a conversão. Temos tempo no hoje, mas muitos que ouvem esta pregação de João Batista não a acolhem, não se convertem, permanecem com o coração endurecido. Lembremos, portanto, que Jesus está aqui a anunciar o caminho de conversão. João Batista o fez lá no Antigo Testamento para o início do Novo Testamento com o próprio Cristo. E agora, nos dias de hoje, o próprio Cristo continua a ressoar este convite. O convite é feito a você. Tomemos coragem, nos esforcemos por este caminho de conversão. Este que é o caminho que nos leva para o Cristo, que nos leva para a vida eterna. Que o Espírito Santo ilumine sua caminhada de fé neste tempo do Advento e que tenhamos coragem e o esforço necessário para convertermos a nossa vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Com alegria, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidar para juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus, que a Igreja proclama a cada domingo. E o próximo domingo será o segundo domingo do Advento. O tempo do Advento, ele é marcado, né, por duas grandes figuras. Os dois grandes precursores, ou seja, aqueles que preparam o caminho de Jesus. O primeiro deles é João Batista, né, que é quem aparece no Evangelho desse domingo. E a segunda precursora é a Virgem Maria. Essa semana será marcada, né, pela presença desses dois precursores. No domingo agora, João Batista, e depois no dia 8, quando nós celebrarmos a Imaculada Conceição, nós teremos a Virgem Maria. São dois precursores, mas parecem tão diferentes um do outro. Por quê? Porque
a Virgem Maria com aquela figura dócil de mãe, meiga, acolhedora, e ao mesmo tempo João Batista com este rosto severo, ascético de profeta. E este rosto sério, exigente, né, é ainda mais acentuado pelo Evangelho desse domingo, que nos apresenta um pouco uma síntese da pregação de João Batista. Trata-se do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. João Batista prega no deserto da Judéia e diz: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. A pregação, o conteúdo de João Batista, ele é severo, número 1, pela sua própria vida. A vida de João Batista é a vida de quem se veste com pele de camelo e se alimenta com gafanhotos e mel silvestre. Mas ao mesmo tempo também as suas palavras são duras. Ele se dirige àqueles letrados que vêm de Jerusalém e diz: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Então, aqui está, né, a mensagem de João Batista. É uma mensagem de urgência, é uma mensagem de preparação da vinda de Jesus e que diz que o tempo se abreviou. Ele diz isso no versículo 10. O machado está posto à raiz das árvores. Ou seja, essa ideia do machado que já está colocado na raiz é uma ideia de está tudo pronto. Está tudo pronto para o juízo. Não é? E ele anuncia Jesus, que batiza, virá batizar, que é mais forte do que ele, que batizará com fogo e com o Espírito Santo, e que irá pegar, limpar a sua eira e queimar a palha no fogo que não se apaga. Portanto, uma imagem do juízo e, portanto, também do inferno. Bom, a primeira reação da maior parte das pessoas diante deste evangelho, o evangelho de João Batista, é fazer um contraste. É chegar a dizer: vejam só como o evangelho de Jesus é diferente da pregação de João Batista. Por quê? Porque Jesus vem com a misericórdia, João Batista fala de julgamento, de ira, de fogo eterno, enquanto Jesus vem falar do perdão dos pecados. Jesus vem anunciar um Deus de amor. Bom, isso pode parecer tudo muito certinho, mas, embora a gente não possa dizer que as pessoas que pregam assim sejam heréticas, porque são pessoas de boa vontade, que estão querendo pregar o bem, anunciar o evangelho da misericórdia, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que houve um herege que pregou assim. E o nome desse herege é Marcião. É a heresia marcionita, que divide a Bíblia no meio, divide o Antigo e o Novo Testamento de uma forma tão radical que no Antigo Testamento nós temos um Deus severo, o Deus da lei, do julgamento e da vingança. E no Novo Testamento nós temos um outro Deus, é um segundo Deus. É o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, de tal forma que não existe nenhuma comunicação e nenhuma solução de continuidade entre estes dois testamentos. Bom, o que dizer de tudo isso? Primeiro, que a Igreja nunca aceitou esta dicotomia e esta divisão. E a própria liturgia do Advento, ela costura estas duas realidades juntas, exatamente colocando lado a lado João Batista e a Virgem Maria como duas figuras que preparam a vinda do Cristo, porque, na verdade, tanto João Batista como a Virgem Maria são dois aspectos do Cristo. Quem conhece o meu site, o site padrepauloricardo.org, está acostumado a ver um ícone
o Cristo do Monte Sinai, que é um ícone do século VI, não é? Que é conhecido exatamente porque o lado direito do rosto apresenta um rosto benévolo, afável, bondoso, misericordioso, e o lado esquerdo, um rosto triste, quase colérico, irado. Essas duas facetas estão no amor de Deus, porque o amor de Deus, ele se manifesta concretamente com essas duas realidades. Ou seja, não é possível nós recebermos a graça, a misericórdia e o perdão do Novo Testamento se nós primeiro não formos preparados pela lei, pela justiça e pela exigência do Antigo Testamento. Isso é muito claro, não é? Assim, espiritualmente falando, vamos ser mais concretos, vamos sair um pouco da teoria, vamos pôr os pés no chão. É o seguinte, como é que você vai ser movido pelo Espírito Santo se você, antes, não se der ao trabalho de deixar de ser movido pela mentalidade mundana? Tudo que se move é movido por alguma coisa. Nós podemos ser movidos pela carne, ou seja, os prazeres carnais, são que nos fazem comportar como animais. Nós podemos ser movidos pela curiosidade, do conhecimento, isso aí faz com que a gente fique completamente dissipado, disperso, não é? Passando o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, etc. Nós podemos ser movidos pela nossa própria soberba. Essas são as três coisas que movem o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas se você continua sendo movido por isso, quando vier o Espírito Santo, não é? Você não vai ser movido pelo Espírito. Então, João Batista, neste Evangelho, ele diz que Jesus vem para batizar no Espírito Santo e no fogo. Isso quer dizer o seguinte, o fogo queima a palha, o fogo queima aquilo que em nós, de alguma forma, não está pronto para amar. O fogo precisa, digamos, colocar limites verdadeiros para nós, para que a gente possa então ser movido pelo Espírito Santo. Então, não é que nós temos uma alternativa ou o Deus da ira, que nos ameaça com o inferno, ou o Deus da misericórdia que nos promete o céu. Não, é e. As duas coisas estão juntas. E se nós escolhermos somente um aspecto, nós estamos sendo heréticos na nossa atitude. Se não somos culpados de heresia, é por nossa ignorância e nossa fraqueza, mas nós deveríamos evitar as atitudes heréticas, porque o que é que dizer heresia? Heresia é hairesis. Hairesis quer dizer escolher. Ou seja, você vê que Deus tem esta riqueza de aspectos e você escolhe um aspecto esquecendo os outros aspectos. Para a gente entender como é que isso se harmoniza, nos ajuda muito a primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías nos fala, né, da haste que irá brotar do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Nós sabemos que quando se fala do tronco de Jessé, do filho, né, de Jessé, nós estamos falando de Davi e dos seus descendentes. E o Messias, ou seja, aquele que virá nos salvar e nos libertar, foi sempre reconhecido como sendo, não é, esta haste que brota do tronco de Jessé. E então, este Messias, este ungido, não é, recebe o Espírito Santo, como está descrito. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E aí vem a lista dos famosos 7 dons do Espírito Santo. O primeiro deles, o mais alto, o mais elevado, o dom da sabedoria, e o menor deles, o pequenino, o mais humilde, que é o dom do temor de Deus. E ele conclui dizendo assim, que
o temor de Deus, não é? É no temor de Deus, no temor do Senhor, que ele encontra o seu prazer. E a partir dessa história do temor do Senhor, o profeta Isaías então começa a falar de justiça. Começa a falar, fará justiça aos humildes, ele fustigará a terra com sua força, a força da sua palavra, e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Vejam, aqui nós temos nessa leitura de Isaías uma perfeita continuidade com aquilo que nós estamos tentando descrever. A vida espiritual, ela começa com o temor do Senhor. Não é? Como diz a própria Sagrada Escritura, o temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Se você quer chegar no dom máximo da sabedoria, que só é alcançada por aqueles santos que têm uma grande caridade, um grande amor por Deus, aquelas pessoas que são abrasadas de amor, que têm no coração um fogo ardente de amor por Deus e pelo seu Cristo, se você quer chegar a esse amor perfeitíssimo, você precisa começar do começo. E qual é o começo? O começo é o temor do Senhor. Então nós precisamos, exatamente para falar da santidade que irá brilhar na glória do céu, nós precisamos começar a falar de inferno. E é essa conversa de João Batista, essa conversa que está aqui no livro do profeta Isaías. É o inferno, ele vai castigar, né? Vai ser queimada a palha. Então, quando nós falamos do Senhor que vem, do Cristo que vem, claro, para aqueles que já estão num caminho elevado de vida espiritual, nós precisamos falar do Cristo que vem, do esposo que vem, não é? A igreja e a esposa, que é a igreja, e o Espírito dizem, vem Senhor, Maranatá, vem esposo, vem, porque já estamos com o coração abrasado de amor, vem, porque vos amamos e queremos nos unir a vós. Mas isso é para aqueles que já estão elevados na vida espiritual. Para aqueles que estão começando, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então é necessário nós começarmos a falar de inferno. Então ele vem, mas vem como juiz. Vem, e nós precisamos recitar o Dies Irae, como a igreja o fez na última semana do ano litúrgico. Logo depois da festa de Cristo Rei, o Cristo juiz que se senta no trono para julgar e diz, afastai-vos de mim, malditos, vinde benditos. Esse mesmo juiz, né? Como o rosto do ícone do Monte Sinai, que olhando para a direita diz, vinde benditos, com benevolência, é também o mesmo que com o rosto do lado esquerdo diz, afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno. Então a igreja vai e canta o Dies Irae, o dia da ira, o dia do juízo, exatamente porque quer nos preparar para a vinda do Senhor. E a primeira coisa é fazer como João Batista faz neste evangelho. Ou seja, precisamos nos preparar, precisamos temer o Senhor, precisamos mudar de vida, precisamos nos converter. O que acontece, gente, é que falar de inferno hoje em dia está fora da moda. Mas nós precisamos falar de inferno. Então, para que você entenda, não é, o que é realmente isto que João Batista está nos dizendo nesse evangelho, e a gente entenda o evangelho, a boa nova que é o inferno, deixa eu explicar para você, não é, qual é a verdade da nossa alma. A verdade da nossa alma é o seguinte: nós, enquanto estamos aqui nesta vida, nós não enxergamos a nossa alma de verdade. Veja, nem os grandes santos que chegaram na sétima morada conseguem enxergar a profundidade da alma humana. Nós podemos intuir isso, e claro, os grandes santos eles enxergam isso melhor do que nós. Intuir o quê? A profundidade da nossa alma. É que nós somos insaciáveis. Nem o universo inteiro seria capaz de preencher a nossa alma.
Ou seja, nossa alma ela não é infinita, mas nós podemos dizer que, num certo sentido, ela é maior do que o universo. Ela é muito maior do que toda a criação. Por quê? Por quê? Porque toda a criação não seria capaz de preenchê-la. Se nós tivéssemos os anjos e a Virgem Maria, não seriam capazes de preencher a nossa alma. Nós ainda estaríamos como Maria Madalena naquela manhã da ressurreição que viu os anjos. Nós estaríamos ainda inconsoláveis, dizendo: onde está o meu Senhor? Porque somente Deus será capaz de nos preencher. Então a gente não enxerga isso. Quando a pessoa morre e o corpo se separa da alma, a alma então naquele momento se enxerga em toda a sua profundidade. Portanto, ela enxerga toda a dor, digamos assim, desta sede de Deus. Ora, se esta alma é uma alma santa e ela tem sede de Deus e imediatamente ela é levada para a visão de Deus, esta sede imensa, incomensurável, é saciada. E esta é a alegria. Esta é a bem-aventurança dos santos no céu. Mas se esta sede, existe, mas a alma ainda não está pronta para o céu, quando o corpo se separa da alma, a alma, então, vê a sede que ela tem de Deus, coisa que ela já existe hoje, agora, nesse momento. Você tem sede de Deus, mas você não vê a profundidade dessa sede. A alma vê a profundidade da sede de Deus, mas como ela não é admitida à presença de Deus, porque não está pronta ainda, ela sofre. E esta é a pena do purgatório, digamos assim. Esta é a dor do purgatório. Você ter uma sede lancinante, terrível, que não pode ser desalterada, porque você não tem a fonte de água viva que é Deus. Mas nós estamos falando aqui de almas que morreram em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal. O que dizer das almas que morrem em pecado mortal? Bom, voltemos ao princípio. Eu disse para vocês que a alma ela não se enxerga, não quando está aqui neste mundo, não se enxerga plenamente. Se isso é verdade dos grandes santos, é mais verdade ainda dos pecadores. O pecador ele não se enxerga, ele não enxerga a própria alma. E ele não enxerga, tem uma coisa que o pecador não enxerga, que quando ele comete um pecado mortal, existe na alma dele um ódio contra Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Se você está em pecado mortal, se você não está em estado de graça e está me ouvindo agora, você vai dizer: não, mas isso não é verdade, eu não sou inimigo de Deus. Eu não vejo essa inimizade dentro de mim. E eu digo: olha, de fato você não vê. Mas se você morresse agora, você veria. Você veria que a sua alma odeia Deus. Agora, vejam o que é que existe de terrível na realidade do inferno. É que a alma que morre em pecado mortal, ela tem um ódio por Deus. Quando o corpo se separa da alma, esse ódio por Deus, ele se manifesta. Porque a alma se enxerga. Mas ela não enxerga somente o ódio que ela tem por Deus. Ela enxerga também aquela sede lancinante, terrível, aquela sede torturante, aquela sede que nenhuma criatura, nenhum ser no universo pode saciar a não ser Deus mesmo. Mas eis aí a tragédia e a tortura do inferno. A alma tem sede de Deus e ao mesmo tempo odeia aquele único que poderia saciar a sua sede. E odeia Deus mesmo. Ou seja, dali para frente, aquelas almas, as almas condenadas ao inferno, elas não são mais capazes de fazer um único ato bom. Todos os atos voluntários de uma alma que morre neste estado
são pecados mortais. São atos de pecado. Uma alma condenada ao inferno não é capaz de nenhum ato de amor, de compaixão, de benevolência. Ela não é capaz de amar ninguém, nada nem ninguém. Nenhum dos seus parentes, amigos. Uma alma que é condenada ao inferno, lá no inferno não é capaz de amar nem a própria mãe, nem o próprio pai, nem ninguém. Porque odeia a Deus, porque odeia aquele que é a raiz do ser. E, portanto, ela se odeia a si mesma e só sabe viver uma tortura terrível. Ora, é necessário dizer isso para as pessoas. Quando a Virgem Maria apareceu em Fátima, a primeira coisa que ela fez para as criancinhas foi mostrar o inferno. É necessário pregar a respeito do inferno, não porque Deus não seja misericórdia, exatamente pelo contrário, Deus é misericórdia e não quer que a gente vá para o inferno. Nossa Senhora, foi Nossa Senhora em Fátima que mostrou o inferno, não foi João Batista que apareceu em Fátima com o seu rosto severo para mostrar o inferno. Não! Foi a Virgem para dizer, veja, a pregação a respeito do inferno, ela faz parte do Antigo como do Novo Testamento. Nós precisamos entender isso, que o temor do Senhor é o princípio do saber, nós precisamos temer a única tragédia que verdadeiramente precisamos temer. Vejam, se houvesse uma guerra nuclear agora, nesse momento, e nós morrêssemos todos, o planeta Terra desaparecesse numa bola de fogo, isso seria uma trivialidade, comparado com a verdadeira tragédia, que é a tragédia de que nós, no inferno, nunca veremos o rosto de Deus. Eternamente. Ora, nós precisamos pregar isso. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Exatamente porque aqui está a misericórdia. E esta é a pregação do Advento. O Senhor vem como esposo para a esposa que está pronta, mas vem como terrível juiz para aqueles que se colocam como seus inimigos. Como sair dessa? Bom, meu irmão, vamos lá, é Advento, vamos nos confessar. Vá pedir perdão a Deus, não fique nenhum segundo em pecado mortal, se você pudesse. Ou seja, pecou, cometeu um pecado mortal, meu irmão, vai correndo para o confessionário. Se você não consegue ir correndo para o confessionário, vá voando para o confessionário. Por quê? Porque você não enxerga, mas na sua alma existe uma inimizade com Deus. E se o seu corpo se separasse da sua alma agora, ou seja, se houvesse a morte, você veria essa terrível inimizade. Deus quer a sua amizade. Agora é o tempo de misericórdia. É Advento. É Kairos, tempo oportuno e favorável para a conversão. O Senhor vem, e vem ainda como o Senhor misericordioso. Que nós acolhamos como misericordioso Salvador, aquele a quem tememos como juiz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é o dia do Senhor. É bonito esse dia, é o dia em que os católicos se reúnem na casa do Senhor para celebrar o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime e que nos salva. Um bom domingo para você. Não deixe de participar da missa hoje. Faltar a missa incorre até em pecado mortal. Claro, aquelas pessoas que não podem porque estão doentes, porque moram na roça, o padre não vai celebrar, vocês estão livres. Mas aqueles que moram do lado da igreja e não ir na missa no domingo, incorrem em pecado mortal. Tanto que, se você não for na missa hoje por motivo de preguiça,
você não poderá comungar na próxima missa. Se você comungar, é sacrilégio. Aquele que faltar à missa hoje. Então, na sua paróquia, você que mora aí na cidade, tudo, veja os horários da missa e participe. Não cometa sacrilégio. Hoje tem muita gente, hoje em dia, cometendo sacrilégio. Comete um pecado mortal, que são os pecados que estão relacionados aos 10 mandamentos. Aí depois diz assim, eu vou comungar com o propósito de depois me confessar. Não existe isso. Não existe essa questão de cair em pecado mortal e depois comungar com a intenção de confessar. Isso não pode acontecer, isso é sacrilégio. Comungou em estado de pecado mortal é sacrilégio. Mas voltemos para o dia de hoje. Estamos no segundo domingo do Advento. Estamos nessa expectativa, uma expectativa iminente. O que é que significa essa expectativa iminente? Nós estamos diante de um fato que pode acontecer a qualquer momento. A vinda do Senhor, ela pode ser imediata. Então, se ela é iminente, significa pode acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, nós precisaremos estar preparados. Não podemos brincar. Eu fiz 25 anos de padre e já há 25 anos eu venho celebrando missas, graças a Deus, e venho celebrando o Advento. Há 25 anos eu venho dizendo, eu estou falando eu de maneira particular porque sou eu que estou falando com você, mas tem outros sacerdotes até mais velhos do que eu, né, que já tem 40 anos, 50 anos. E a igreja, por meio de nós sacerdotes, por meio de nós bispos, estamos sempre dizendo, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando. Eu poderia estar dizendo hoje o seguinte, ele está demorando já há 25 anos que eu venho falando, então eu vou levar uma vida de qualquer jeito porque ele está demorando. Essa é a tentação que o diabo quer nos levar, a esse desânimo, a não perseverar. É isso que o diabo quer. Está demorando. Então, uma vez que está demorando, vamos curtir a vida. Não, meus irmãos. Todo dia nós precisamos esperar o Senhor que vem de forma iminente. Essa expectativa, ele vai chegar agora. Não podemos desanimar. Então, hoje, domingo, o segundo domingo do Advento, eu estou esperando o Senhor chegar hoje. E por eu esperar o Senhor chegar hoje, eu preciso estar preparado. Então, voltemos ao Evangelho. Eu vou até lendo alguns versículos aqui para nós entendermos melhor o dia de hoje e esta vinda do Senhor que nós precisamos nos preparar dia após dia. A primeira coisa aqui é que apareceu nesses dias agora, hoje, de maneira especial, a pessoa de João Batista. Que aqui no Evangelho está dizendo o profeta Isaías, ou seja, 700 anos antes de Jesus vir, na primeira vinda dele. O profeta Isaías já falava da voz daquele que iria gritar no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então Isaías profetizou a vinda do precursor, daquele que iria preparar as pessoas para receberem Jesus na sua primeira vinda. E agora nós sabemos quem é essa pessoa a partir do Evangelho, João Batista. E João Batista estava pregando no deserto. Recentemente eu estive com um grupo aí de pessoas, nós fomos para a Terra Santa
Então essas pessoas tiveram a graça de ver o deserto da Judéia. E aqui fala que Jesus estava no Rio Jordão. Nós fomos lá no Rio Jordão, no lugar onde aconteceu esse fato, onde João Batista estava batizando as pessoas e depois ele acabou batizando Jesus também. Nós vimos com os nossos próprios olhos e ali nós fizemos até a renovação do nosso batismo. No próximo ano, agora em 2022, no mês de março, já há também um outro grupo que nós estamos aí preparando, as pessoas estão se inscrevendo e nós vamos poder ver também. Você que está aí se preparando para essa peregrinação e você que ainda não foi podendo ir, pode se inscrever aí nas peregrinações da obra de Maria e nós teremos a oportunidade de ver esse lugar. Então voltemos ao Evangelho ainda. Eu estou só fazendo uma introdução e mostrando que esses lugares que o Evangelho está falando são reais, existem, está lá. Por isso que eu disse que no grupo de peregrinos nós vimos lá com os nossos próprios olhos. Então estava ali João Batista às margens do Rio Jordão. E o que é que ele falava para as pessoas? Porque a pergunta que nós devemos fazer hoje, nesse segundo domingo do Advento, é: o que eu devo fazer para me preparar para a segunda vinda de Jesus, que que é iminente? A qualquer momento, nós não sabemos o dia e a hora, o mês e o ano. Pode ser a qualquer momento. O que eu devo fazer para estar preparado para a segunda vinda de Jesus? Então, a primeira coisa que nós ouvimos da boca de João Batista é isso: convertei-vos. Larga essa vida velha, larga essa vida de pecado. Você sabe muito bem o que nosso Senhor vem dizendo para você: muda de vida. É hora e o tempo de nós vivermos uma vida de santidade. Não dá para brincar. E aí nós vamos entender porque nós devemos levar essa vida de santidade diante desta vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já expliquei. Então a primeira coisa que João Batista está dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, porque cada dia que passa, mais próximo fica a vinda de Jesus. Mudemos de vida. Nós vimos nesses dias o Evangelho onde Jesus falou que nós não podemos ficar brincando com bebedeiras, com preocupações exageradas em relação a esse mundo. Aí ele fala do tempo de Noé, que as pessoas se davam em casamento, então dadas aos prazeres, à bebedeira. Lembram-se disso? Então, uma vez que a segunda vinda do Senhor está próxima, nós precisamos rever a nossa vida. Essas coisas de ideologia de gênero, a gente precisa estar atento, olha, cuidado, porque o mundo está dizendo que se pode sim viver todas essas coisas, mas nosso Senhor disse que nós não podemos viver. Essa questão de aborto, essa corrupção, mentira, convertei-vos. A vinda do Senhor está próxima. Pode ser até hoje, como pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas nós precisamos estar preparados. Aí, o evangelista João, ou Mateus, mostra como é que João Batista ele estava. Quando as pessoas olhavam para João Batista, como é que eles viam ele? Eles viam um homem com roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Então, se olha para João Batista e vê um homem penitente. Imagine você pegar uma roupa
de pelo de camelo e colocar no corpo? Tá entendendo? Que incômodo! Aquela roupa causava um incômodo, é como um cilício. Então ele estava como um homem penitente. Meus irmãos, esperar o Senhor que vem é esperar numa vida de penitência. Não se espera nosso Senhor em berços esplêndidos, como eu já falei antes, numa bebedeira, em cima do sofá, se divertindo, numa vida de pecado. Não é assim. Tem que estar se penitenciando. A penitência, ela é importante para que nós entendamos que nós somos pecadores e que nós estamos pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim. E a penitência nos ajuda a não dar razão ao pecado. Então assim estava João Batista, com essas vestes de penitência. E aí, no versículo 5, vai falar que os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão. Então significa que a notícia de que tinha um homem que estava com vestes de penitência e que estava convidando as pessoas a se converterem porque o reino dos céus estava próximo, significa que a notícia estava se espalhando por toda a redondeza. E as pessoas estavam indo. E ali eles eram batizados. Eles iam para o Rio Jordão. Mas vejam só, aqui no versículo 6 diz, eles confessavam os seus pecados. Se espera o Senhor se confessando, meus irmãos. Ninguém pense que vai entrar no céu sem se confessar, sem o sacramento da confissão. Você está entendendo? Porque tem pessoas que acham que estão preparadas. Elas dizem até que não tem pecado. Eu não vejo pecado em mim. Cuidado com essa presunção. Pega aqueles livros de exame de consciência, coloca lá aí no Google, exame de consciência para se fazer uma boa confissão, e ali você vai sendo ajudado, e ali vai se mostrando, vai dizendo, e aí quando você percebe, esse daqui eu fiz, ou senão você pega os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, vai ali lendo, meditando, e você vai observando. Aí você verá que realmente você não está tão santo como você imaginava, não. A recomendação é se confesse pelo menos uma vez por mês. Lembrando ali a primeira sexta-feira do mês ou o primeiro sábado. Aí já aproveita, já faz aquelas práticas dos 9 primeiros meses ou os 5 meses de reparação ao Imaculado Coração de Maria, que são os 5 meses de reparação. Apenas para ter como base, aí você vai se confessar 12 vezes no ano. Aí tem gente que diz, mas eu vou me confessar, o padre fica falando que eu vou me confessando toda hora. Faz o seguinte, cada dia, cada mês, você vai numa paróquia. Vai lá, cada mês se confessa. Mas é importante esse sentimento, esse desejo, esse entendimento de saber que nós somos pecadores e precisamos nos confessar. Então eles confessavam os pecados e eram batizados. Aí João Batista ele fica admirado, porque até os fariseus estavam indo para se confessar, os fariseus e saduceus, as autoridades religiosas daquele tempo, elas estavam indo. Aí João Batista, admirado, ele diz, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Aí ele diz assim, produzir frutos que provem a vossa conversão. Não basta dizer, eu estou convertido. É preciso produzir frutos. Como é que produz fruto? Se apoie em Deus, se apoie numa vida de oração. Peça a Deus a graça de não retomar aqueles tipos de pecado. Hoje em dia as pessoas estão assim, elas criaram um modo de vida
que não é o modo de vida que Deus quer. Como é que é esse modo de vida? A pessoa vai lá, ela peca, por exemplo, na área da castidade. Ele vai, ou ela vai, assiste a pornografia, depois cai no pecado, depois ela se confessa. Tem aqueles que fazem o propósito, dizem assim, elas veem a pornografia, ela cai no pecado da impureza, depois ela comunga com a finalidade depois de confessar. Olha só, tá vendo que vidinha? Não muda. Peca, vai lá, ainda comunga e depois se confessa. Ou se não, vai lá, peca, depois se confessa, aí depois comunga. Meu irmão, isso não é conversão. Conversão é quando nós morremos para aquele pecado. Nós sabemos interiormente o grande mal que aquilo ali causou. A ofensa, ofendi a Deus. E essa ofensa foi tão grande que causa em mim um afastamento de Deus. Quando nós caímos no pecado, nesses pecados dos 10 mandamentos, que são os pecados mortais, no ato do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus e amigo do diabo. Porque o que o diabo quer é que nós caiamos no pecado mortal, nos tornando inimigos de Deus. Aí, pelo fato de nos tornarmos inimigos de Deus, nós perdemos a presença de Deus. Deus sai da nossa vida. E para que Deus volte, ou seja, para que haja, no caso, a reconciliação com Deus, só através do sacramento da confissão. Não há reconciliação com Deus quando se comunga. Só há reconciliação com Deus quando se arrepende e confessa os pecados. E é diante do sacerdote, não é confissão comunitária, não. Confissão comunitária não perdoa pecado mortal. E muito menos com essa ideia dos protestantes de entrar no quarto e lá pedir perdão a Deus. Não, é entrar no confessionário e se ajoelhar diante do sacerdote e confessar os pecados. Aí há reconciliação, aí se volta sim a comunhão. Mas esse negócio, essa vidinha, peca, comunga e confessa. Ou peca, confessa e comunga. Não há mudança. A mudança é quando se deixa. Quando Santo Agostinho, ele se converteu, ele não voltou à vida de pecado, não. Como dizia São João Berckmann, pecado e melancolia fora da minha casa. Então é preciso eliminar o pecado. Porque se fica nessa vidinha, você está colocando em perigo a sua salvação. Que garantia você tem que da próxima vez você vai se confessar depois de ter caído no pecado mortal? Sendo que a vinda do Senhor é iminente, sendo que o Senhor está nos chamando dia após dia. É conversão, meus irmãos, é conversão, é mudança de vida. Senão a pessoa fica só com aquele problema lá, aquele sentimento de culpa. Ah, pequei. Aí vai lá, se confessa, depois volta para o pecado de novo. Ah, pequei. Aí vai lá, se confessa. Não tem mudança. Mudança é quando se para, tem que se parar. Então as pessoas, elas estavam ali se convertendo. Aí Jesus fala para os fariseus e os saduceus que vocês produzam fruto de conversão. Você entendeu o que é? Não penseis que basta dizer, João Batista está dizendo para eles, Abraão é o nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus poderá fazer nascer filhos de Abraão. Não basta dizer Senhor, Senhor. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, não. É preciso mudar de vida. É preciso colocar em prática a palavra de Deus. É assim que se entra. Então, o que João Batista está dizendo para os saduceus e os fariseus, que não basta dizer eu sou filho de Abraão, mas é preciso dar frutos de conversão, é a mesma coisa que Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática, aquele que vive. E aí João Batista continua nessa preparação, porque
vou relembrar o que é que eu fiz a pergunta, o que é que nós devemos fazer, então, para aguardar o Senhor, que pode chegar a qualquer momento. Aí, indo mais à frente, ele vai dizer assim: o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Tá vendo? Aquele que não der frutos, aqueles que não se converter, aquele que não mudar de vida, aquele que ficar levando a vida e dizendo, Jesus está demorando, ou aqueles que disserem, Jesus não vem coisa nenhuma, aqueles que disserem, Deus não existe. Esses, ele está dizendo que será jogado no fogo. E aí ele continua para nós entendermos melhor. Aqui ele vai dizer: o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Aquele que vem, aquele que está por vir, aquele que virá separar os cabritos aqui simbolizam aqueles que não mudaram de vida. Aqueles que tiveram um coração duro, tiveram a oportunidade e não conseguiram. O cabrito, ele é assim, ele quando a pessoa vai em direção, ele quando vai pegar, ele fica ali se debatendo. A ovelha não, a ovelha é mansa. Então Jesus fala, os cabritos serão colocados à esquerda, as ovelhas à direita. E as ovelhas, que são dóceis, irão com Jesus para o céu. E os cabritos, aqueles que não se converteram, que não querem saber, que vivem uma vida errada, serão condenados ao inferno. Mas vamos à frente. Aí ele diz, eu nem sou digno de carregar suas sandálias, se referindo a Jesus que vem. Aí ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito. Esse fogo abrasador que nos faz desejar a santidade, que nos faz desejar fazer a vontade de Deus. Aí ele prosseguindo o versículo 12, ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Aquele que estiver levando uma vida santa, uma vida verdadeira de conversão, este será colocado no celeiro, será colocado no céu, irá com Jesus para o céu, viverá para sempre com Jesus no céu. Agora, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Aqueles que não se converteram, que não mudaram de vida, serão jogados no fogo que não se apaga. Qual o nome, meus irmãos, que nós damos ao fogo que não se apaga? O inferno. Compreendeu? Aquele que não levar essa vida de santidade. Nesse momento eminente da vinda de Jesus, ele faz uma comparação. É como aquela palha que não serve. Ela é queimada no fogo que não se apaga. Aqueles que levam uma vida errada será colocado no fogo que não se apaga. Aqueles que levam uma vida correta, uma vida em Deus, que está lutando pela santidade, será recolhido e levado para o céu. E tem gente dizendo que o inferno não existe. Não caia nessa onda não, meus irmãos. Da mesma forma que o céu existe, o inferno também existe. Se Jesus chegar hoje, se ele chegasse hoje, você seria jogado no fogo que não se apaga, ou você iria ser recolhido e ido com o Senhor para o céu. Em qual dos dois, diante desta vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde você estará? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima. O Senhor virá e não
tardará.